Saúdo o povo de Deus com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Que Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Eu vou estar tocando alguns hinos aqui, meus irmãos, e daqui a pouquinho nós já vamos estar, aleluia, ministrando a palavra de Deus nesta live de doutrina sobre seitas e heresias. Amém? Testemunhos de Jeová, terceira e última parte deste, aleluias, dessa live de doutrina acerca de seitas e heresias, testemunhos de Jeová. Amém? Vamos estar concluindo, aleluia, o estudo sobre esta seita chamada Testemunhos de Jeová. Amém? Vamos estar louvando a Deus e daqui a pouquinho já vamos estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu
Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite, amém? Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vou estar colocando aqui o hino de fundo, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus Cristo. Santo é o nome daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nessa programação de hoje, amém? A paz do Senhor Jesus, irmão pastor Evandro Antônio Quirino, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém, meus amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus, irmão Renato Gonçalves, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, nosso querido irmão Giliardi dos Santos, da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, irmã Maria Soledade, aqui da nossa cidade de São José da Palmeira, estado do Paraná. Deus abençoe a todos os nossos irmãos da cidade de São José da Palmeira. Glórias a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Simone Mônica, Deus abençoe. Graças a Deus já estou melhor, para a glória do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmão Luiz Evandro de Souza, Deus abençoe a luz da vida do servo do Senhor, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluias. Paz do Senhor Jesus, irmã Ana Santos, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmão Ademir Dia dos Santos, Deus abençoe. Aleluias, Deus abençoe, irmã Márcia, o irmão Ricardo, irmão Rodolfo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmã Eduarda Alves, Deus abençoe a vida das servas do Senhor, amém. E Deus abençoe você. Glórias a Deus, glória a Jesus, meu irmão, minha irmã, quem sabe está me ouvindo pela primeira vez, amém? A paz do Senhor Jesus, irmã Adriele Santos, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos e irmãs, antes de estarmos iniciando esta live, glórias a Deus, glória a Jesus, quero estar passando alguns avisos, amém? Louvado seja o nome de Jesus, referente à obra de Deus e também as atividades aqui do canal da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná. Bom, meus irmãos e irmãs, glórias a Deus, glória a Jesus. A novidade que eu tenho, glórias a Deus, com relação à obra do Senhor, é de que a nossa rádio web aqui da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do estado do Paraná, já está pronta. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Nossa rádio web já está pronta, amém. Faltam alguns detalhezinhos que, graças a Deus, nós aqui, os irmãos, o irmão Josué, o irmão Luiz Evandro, que também quero agradecer desde já, irmão Luiz Evandro, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, por toda a ajuda técnica, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. O irmão Luiz Evandro tem também a rádio Libertação e Doutrina, rádio web Libertação e Doutrina, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Se o irmão quiser, irmão Luiz Evandro, colocar o link da rádio Libertação e Doutrina, pode colocar, irmão, para que os irmãos estejam baixando o aplicativo da rádio Libertação e Doutrina, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu quero agradecer desde já ao irmão Luiz Evandro por toda a ajuda que ele nos deu na formatação da rádio, amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Colocou os hinos, deixou tudo bonitinho. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Deixou tudo bonitinho. Amém, glórias a Deus. Só um minutinho, meus irmãos. Amém. Pronto. Tá fechando a janela aqui. Glórias a Deus, glória a Jesus do carro. Então, meus irmãos, o irmão Luiz Evandro, ele nos ajudou aqui na preparação da rádio. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. E quero agradecer desde já aqui, aleluia, toda a ajuda que o irmão Luiz Evandro nos deu, amém. Aqui está o link da rádio Libertação e Doutrina, amém, irmãos. Abaixa o aplicativo, são hinos espirituais que o irmão Luiz Evandro selecionou, amém, na sua rádio, amém, glórias a Deus, irmãos. Abaixe o aplicativo lá e tenha certeza que Deus vai estar abençoando a vida dos irmãos em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então a nossa rádio web já está pronta, faltam alguns detalhes da parte de arte visual,
Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. E o irmão Luiz Evandro já está colocando o site da rádio. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus, da rádio IPFD Paraná. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos também estar colocando hinos ali, pregações, ministrações da palavra de Deus. E vamos estar fazendo as transmissões das 3 orações do pastor Eduardo. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus, da oração do meio-dia, das 18 horas e da oração da meia-noite. Amém, na nossa rádio IPFD Paraná. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Também vai ter o aplicativo da rádio. Amém, já mais uma ferramenta, glórias a Deus, mais uma opção para os irmãos estarem, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluias, ouvindo os hinos, ouvindo as ministrações da palavra de Deus, amém. Vou estar colocando as ministrações aqui do canal também, do pastor Alejandro Alves, pastor Eduardo, dos servos de Deus, que tem, aleluias, dedicado a sua vida à pregação da santa doutrina do Senhor Jesus, assim como ela é. Amém? Então, amados irmãos, a nossa rádio web está pronta, graças a Deus, glória a Jesus por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluias, glórias a Deus, vamos estar aí trabalhando firme e forte para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E os irmãos também se inscrevam nos links de canais que o irmão Evandro Toliquini está colocando. Amém, glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que tem orado por esta obra. Amém. Que eu vejo assim que tudo isso que está acontecendo é o grande trabalhar de Deus, aleluias, aqui no estado do Paraná. E tenho a certeza que Deus vai continuar trabalhando muito mais. E a minha oração, não somente pelo estado do Paraná, mas também para todos os estados que ainda não têm IPFD, que Deus venha levantar o servo de Deus para estar, aleluias, dando início a esta obra. Glórias a Deus, que, aleluias, persevera na pregação da santa doutrina do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, esta é a minha oração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para cada estado que ainda não tem IPFD. Eu creio que Deus vai levantar homens, glórias a Deus, mulheres, para estar, aleluias, dando início a este trabalho maravilhoso, que tenha certeza que a recompensa, ela é celestial. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus e tenha certeza, louvado seja o nome de Jesus, que logo, logo também vamos estar inaugurando a igreja, aleluia, aqui no Paraná. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E mais novidades vão vir, eu só estou esperando uma confirmação, amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos ter outras novidades que, à medida que nós formos fazendo as lives, glórias a Deus, nós vamos estar, glórias a Deus, glória a Jesus, passando para os irmãos, sempre que houver lives aqui, tanto no canal daqui da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui no estado do Paraná, como também na Rádio Louvores de Sião. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite. A paz do Senhor Jesus, irmã Roberta Santos. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. A paz do Senhor Jesus também a nossa irmã, ao nosso irmão Pedro, irmã Maria Braz. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? E vamos estar iniciando essa live, né, meus irmãos, com oração, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, com oração. Vamos orar, amém? Buscar a face do Senhor enquanto você pode achar. Invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Oremos neste momento. A paz do Senhor Jesus, irmã Maria Silva. Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Amado, soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai celestial, graças e louvores te dou a Deus. Graças e louvores te dou a Pai, por mais esta rica e gloriosa oportunidade, meu Deus e meu Pai, de estarmos andando, ó Deus, aleluias, aleluias, na tua santa e gloriosa presença. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, queremos te pedir, ó Deus, aleluias, primeiramente, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, o perdão das nossas fraquezas. Ó Deus Todo-Poderoso, Anagassuri me canta labaia, perdoa nossos pecados, Senhor,
seja por pensamentos, palavras ou por ações. Ó Senhor, perdoa, perdoa mesmo, ó Deus. Tenha misericórdia e compaixão de nós. Toma minha fraca pessoa, Pai, para estar ministrando a Tua palavra, porque eu de mim mesmo, ó Deus, não tenho nada para oferecer, mas, ó Senhor, que o Senhor vai estar falando fortemente através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Labrassuri me canta, labastéria, a cada irmão, cada irmã, ouvinte desta programação, anagassou, biaflai, charamansuri me canta, labás, aleluias, que estão aqui, ó Pai, aqui no bate-papo ou fora do bate-papo, que estão ouvindo a minha voz, ó Pai, aonde, meu Deus, essa transmissão chegar, que o Senhor vai estar fazendo a Tua grande obra, papai, que o Senhor vai estar fazendo o Teu grande mover sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, ó Deus de glória, Deus de poder, vai confirmando a Tua grande obra, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias, amém, na segunda carta de Pedro, glórias a Deus, glória a Jesus, capítulo 1, verso 16, glórias a Deus, glória a Jesus, 1 Pedro, capítulo, desculpa, 1 Pedro não, meus irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, segunda Pedro, glórias a Deus, capítulo 1, verso 16 a seguir. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Pedro, segunda carta de Pedro. Meu Deus, meus irmãos, estou falando de novo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 16 a seguir. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Diz a Sagrada Escritura: porque não nos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia, glórias a Deus, glória a Jesus, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Oh, glória! Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos estar concluindo, glórias a Deus, glória a Jesus, o nosso estudo, glórias a Deus, glória a Jesus, sobre as testemunhas de Jeová. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Bom, meus irmãos, a semana passada, glórias a Deus, somente para recapitular, amém? Glórias a Deus, sobre o que nós vimos sobre as testemunhas de Jeová. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Nós falamos sobre a alma do homem, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Da questão que, aleluias, as testemunhas de Jeová, eles assimilam, né, que a alma que o sangue contém a alma do homem. Glórias a Deus, glória a Jesus. E justifico até usando esse argumento, glórias a Deus, para a não doação de sangue. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Falamos sobre a segunda vinda de Cristo,
a ressurreição de Cristo, né, segundo o ponto de vista das testemunhas de Jeová, né, que eles falam que Jesus ele não ressuscitou corporeamente, né, ou seja, ressuscitou como um anjo, né. Glórias a Deus, glória a Jesus. Falamos sobre a segunda vinda de Cristo, né, segundo a testemunha de Jeová, que a vinda do Senhor Jesus não será visível e sim invisível, né, no caso, eles creem que Jesus voltou já para 1914, né, glórias a Deus, glória a Jesus. Fala sobre a salvação, né, glórias a Deus, eles pregam a salvação pelas obras, né, e no caso, a salvação, segundo a testemunha de Jeová, é participando das reuniões deles, né, do grupo lá, da torre de vigia, da sentinela, glórias a Deus, o grupo deles lá, aleluias, das testemunhas de Jeová. E também vimos sobre a doutrina do Espírito Santo, né, que segundo as testemunhas de Jeová, é uma força ativa, que no caso eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, glórias a Deus, e que, aleluia, e que ele seja Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então são algumas aí das doutrinas aí totalmente distorcidas das testemunhas de Jeová. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Bom, meus irmãos, vamos falar agora sobre o inferno, segundo as testemunhas de Jeová. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, né, no caso, o conceito de inferno, né, segundo as testemunhas de Jeová, meus irmãos, é túmulo, ou seja, a sepultura. Eles, glórias a Deus, glória a Jesus, eles pregam, meus irmãos, que os maus, os ímpios, né, terão outra oportunidade no milênio. Glórias a Deus, glória a Jesus. E que diz que os que não aceitaram a mensagem durante o período do milênio, aleluia, serão aniquilados. Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou seja, eles vão ser destruídos por completo. Glórias a Deus, Senhor e Salvador de sua vida. Glórias a Deus. Para as testemunhas de Jeová, ela não pode ser verdadeira. Glórias a Deus, glória a Jesus. Para eles não aceitam isso de jeito nenhum. De um inferno, glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. De um inferno vão ser condenadas. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus, por rejeitarem a Cristo. Eles não aceitam isso de jeito nenhum. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E eles falam isso, eles têm 4 razões, glória a Jesus, 4 motivos, glória a Jesus, que o inferno para eles, meus irmãos, não é verdadeiro, amém? E que eles acham que está fora das escrituras, né? O primeiro motivo, ele é irracional, né? O segundo é contrária ao amor de Deus. E glórias a Deus por 4 motivos, tá? 1, 2, 3 e 4. É repugnante à justiça. Glórias a Deus. Ou seja, por 4 motivos, que está inteiramente fora das escrituras, né, meus irmãos? Glórias a Deus, glória a Jesus. É irracional e é contrário ao amor de Deus e é repugnante à justiça. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Com Jeová, meus irmãos, o Criador da crença da existência do inferno, aleluia, segundo as testemunhas de Jeová, é o próprio Satanás, no intuito de fazer as pessoas odiar a Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas, amados, as escrituras, elas nos ensinam, meus irmãos, sem deixar nenhuma margem de dúvida, glórias a Deus, que há, meus irmãos, que há existência do castigo eterno, sim, do tormento eterno e consciente. Glórias a Deus para aqueles que rejeitam o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Eles pregam. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E vou estar passando, eles pregam. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E vou estar passando algumas passagens bíblicas aqui, meus irmãos, para, aleluias, mostrar que realmente o inferno não é a sepultura como os nossos amigos têm. Glórias a Deus, glória a Jesus Cristo. Só um minutinho, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Hoje a nossa internet aqui está muito lerdinha. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então hoje está pronto.
A primeira referência, meus irmãos, sobre o inferno, glórias a Deus, está em São Mateus, capítulo 8, versos 11 e 12. Amém? Serão lançadas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glórias a Deus, glória a Jesus. A outra referência, Labrassuri Micam Talabaia, glórias a Deus, acerca do inferno, está, meus irmãos, em São Mateus. Glórias a Deus, glória a Jesus, capítulo 13, no verso 42. São Mateus 13, 42, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus, que diz a palavra do Senhor, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Glórias a Deus, glória a Jesus. São Mateus, capítulo 22, verso 13. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Diz a Sagrada Escritura: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. São Mateus capítulo 25, verso 41. Glórias a Deus, glória a Jesus. Diz a Sagrada Escritura: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, glórias a Deus, capítulo 13. Santo é o nome do Senhor, verso 24 ao 28, diz a palavra do Senhor: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que vos não conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Aí temos também a passagem, glórias a Deus, glória a Jesus, da parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, versos 19 ao 31. 2 Pedro, capítulo 2, verso 17. Glórias a Deus, glória a Jesus. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome daquele que vive e reina para sempre. Judas, versículo 13. Glórias a Deus, glória a Jesus. Judas 13. Diz a palavra do Senhor: ondas impetuosas do mar, que espumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, pelas quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 14, verso 9 ao 11. Glórias a Deus, glória a Jesus, meus irmãos. Olha quantas referências nós temos acerca do inferno, hein? Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Glórias a Deus,
Glória a Jesus. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Glórias a Deus, glória a Jesus, que diz a palavra do Senhor. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Agora me diz aqui, meus irmãos, e tem mais passagens, isso aqui foi só algumas. Tem mais. Eu posso citar Marcos capítulo 9, verso 43 ao 48. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. São Mateus capítulo 5 também tem passagens acerca do inferno. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Aonde aqui está escrito, depois de todas essas passagens, que inferno é sepultura? Amém? Será que se eu for num cemitério, tentar abrir uma cova, será que vou ver fogo lá dentro? Porque a Bíblia fala que o inferno é fogo, então não tem como o inferno ser sepultura, meus irmãos. Me desculpe. Glórias a Deus, glória a Jesus, porque se o inferno para ser testemunho fosse sepultura, então, vamos dizer assim, a pessoa que está no mundo vai dizer, bom, se o inferno para ser testemunho de Jeová é sepultura, então eu vou para ser testemunho de Jeová, porque eu posso beber, posso fumar, posso me prostituir, posso adulterar, posso estar com quantas mulheres eu quiser, não vai dar em nada, porque quando eu morrer eu vou deixar de existir. Meus amados irmãos e irmãs, isto é uma doutrina ateísta. Glórias a Deus, glória a Jesus. Isso é uma doutrina ateísta. Testemunhos de Jeová, para mim, são ateus acerca da doutrina do inferno. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é algo que os ateus apregoam, que tudo termina na morte. Glórias a Deus, glória a Jesus, contrariando as escrituras sagradas. Louvado seja o nome de Jesus. E tem mais, meus irmãos. A palavra do Senhor, quando ela nos diz que os ímpios serão destruídos, meus irmãos, glórias a Deus, isso não quer dizer que eles vão deixar de existir. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Um outro conceito de destruição não é simplesmente a pessoa deixar de existir ou alguma coisa deixar de existir. Isso não é somente destruição, não é só isso. Glórias a Deus, glória a Jesus. A questão da destruição dos ímpios, meus irmãos, glórias a Deus, segundo a Bíblia Sagrada, ela se refere, meus irmãos, à situação contínua da pessoa que, aleluias, morre sem Jesus quando ela está no inferno. Amém? Ou seja, ela simboliza, meus irmãos, uma condição de sofrimento. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque, meus irmãos, o pecador já estando vivo, amém? O pecador em vida, pessoa que não tem Jesus, meus irmãos, ela já está com a vida destruída. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E isso, no entanto, não vai fazer com que o pecador deixe de existir. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E há vários tipos de destruição, meus irmãos. Há vários conceitos de destruição. Glória a Jesus que a gente devemos considerar aqui. Amém? Glórias a Deus. Por exemplo, se uma pessoa, aleluias, ela não cuida da sua saúde. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. A pessoa ela se destrói. Amém? Por quê? Ela não está cuidando da sua saúde como deveria cuidar. Então, ela está se destruindo devagar, gradativamente a sua saúde. Amém? Por exemplo, uma pessoa, glórias a Deus, se destrói através do seu caráter. Entendendo? Ela está destruindo a sua reputação, ou seja, destruindo a sua reputação, ou seja, destruindo o seu caráter. Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou quando a pessoa, glórias a Deus, glória a Jesus, não consegue administrar os seus bens, ela gasta mais do que ganha. Glórias a Deus, glória a Jesus, por exemplo. Amém? A pessoa ganha R$2.000 por mês e quer viver, elas estão deixando de existir. Amém? A palavra morte não tem, glórias a Deus, glória a Jesus, significado de aniquilação ou destruição. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Na verdade, meus irmãos, a palavra morte, meus irmãos, ela significa separação.
Amém? Separar, separação. Glórias a Deus, glória a Jesus. Por quê? Meus amados irmãos, a morte física, meus irmãos, ela é a separação do espírito. A morte eterna, meus amados irmãos e irmãs, é a separação completa e eterna da alma humana. Aleluias, da presença, glórias a Deus, e de qualquer benefício da parte. Morte física, separação do espírito do corpo, ou seja, como está lá em Eclesiastes 12, louvado seja o nome de Jesus. Amém? O espírito, aleluias, glórias a Deus, glórias a Jesus, volta a Deus que o deu. A morte espiritual, separação do Espírito de Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. E a morte eterna, separação completa e eterna da alma. Glórias a Deus que o irmão Evandro Antônio Quirino acabou de colocar aqui. Glórias a Deus, glória a Jesus. E meus irmãos, aleluias, Jesus, ele sempre tratou essa questão do inferno com muita seriedade, meus irmãos. Com muita seriedade. Até porque, meus irmãos, se os irmãos prestarem bem atenção nos evangelhos, nós vemos várias referências mais do inferno do que do céu. Ou seja, Jesus, em todo o seu ministério aqui na terra, durante o tempo que Jesus apregoou a palavra de Deus aqui, Jesus falou mais sobre o inferno do que do céu. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Glórias a Deus. Glória a Jesus. E sempre Jesus, capítulo 16, versos 19 ao 31, glórias a Deus, glória a Jesus, da parábola do rico e Lázaro, Jesus estava expondo em parábola uma situação real. Amém? Em modo de comparação. Glórias a Deus, glória a Jesus. Do castigo consciente, meus irmãos, e eterno dos ímpios, daqueles que rejeitam a Jesus, amados. Glórias a Deus, glória a Jesus, não é uma posição somente da palavra de Deus, além de ser uma posição da Bíblia Sagrada, meus irmãos, mas é também dos pais da igreja. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, ou seja, louvado seja o nome de Jesus. Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, todos defendiam, aleluia, a doutrina do inferno, glórias a Deus, glória a Jesus, tendo um lugar, aleluia, aonde vão as almas dos ímpios que, aleluia, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a oferta salvífica de Cristo, glórias a Deus, glória a Jesus, ou seja, todos pregavam a mesma coisa. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Por quê? Aqueles que morrem no pecado, meus irmãos, aqueles que morrem sem Jesus, eles vão estar em um estado contínuo, meus irmãos, de pecado. Vão estar no estado contínuo de pecado e por isso, por essa razão, meus irmãos, eles vão estar pecando, meus irmãos, de forma contínua por toda a eternidade, merecendo assim o castigo eterno. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, existe sim uma punição eterna, meus irmãos, e consciente, aleluias, para a alma que morre sem Jesus, amém? Para os ímpios, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Quer as testemunhas de Jeová aceite ou não aceite, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu prefiro que eles se convertam e aceite, mas se não aceitar, meus irmãos, simplesmente o fato de eles rejeitarem, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia, só demonstra o que? Glórias a Deus, glória a Jesus, Jotas, com relação à doutrina do inferno, segundo as Sagradas Escrituras. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias, louvado seja o nome de Cristo Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja, aleluias, o nome de Jesus. Mas isso, meus irmãos, não é um assunto cauterizado, glórias a Deus, glória a Jesus, na mente daquele que crê na palavra de Deus, naquele que anda em obediência à Sagrada Escritura. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, isso, meus irmãos, aleluias, para a pessoa fiel, para o crente fiel a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, isso é claro como água cristalina. Glórias a Deus, glória a Jesus. E tem mais, glórias a Deus, glória a Jesus.
Aleluias! Essa doutrina sagrada, a doutrina bíblica das escrituras sagradas acerca do inferno, ela está em compatibilidade, meus irmãos, com o amor de Deus. Glória a Jesus, que hoje, meus irmãos, está, aleluias, clamando, convidando o pecador a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que Jesus, aleluias, aleluias, glórias a Deus, glória a Jesus, capítulo 16. Glórias a Deus, glória a Jesus. Marcos, capítulo 16. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, meus irmãos. Quem crer, Marcos 16, 16, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo está convidando, aleluias, ao ímpio, ao pecador e até mesmo aos TJs que não acreditam na doutrina do inferno, aleluias, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem crer que Jesus é o Filho de Deus, quem crer que Jesus, aleluia, morreu na cruz do Calvário, para salvar a minha vida e a sua, glórias a Deus, glória a Jesus, terá a vida eterna. Mas aqueles que não crerem já estão condenados, porque não creem no Filho de Deus, glórias a Deus, porque Jesus quer livrar, aleluia, as almas do inferno, glória a Jesus, porque é do desejo de Deus salvar a humanidade perdida e pecadora, aleluia, desse castigo, aleluia, real, que é o inferno. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias! Então, meus amados, a doutrina do inferno, segundo a Bíblia, glórias a Deus, ela é compatível com o amor de Deus, glória a Jesus. E também, meus amados, ela é compatível, glórias a Deus, com a justiça de Deus, aleluias, que tem, aleluias, 1 Tessalonicenses 5, 23, glórias a Deus, glória a Jesus. E o inferno, meus amados, ele está reservado para os pecadores, para as pessoas impenitentes, glórias a Deus, glória a Jesus, para aqueles que rejeitam, zombam do Evangelho, que morrem zombando e rejeitando o Evangelho, aleluia, cuja a consequência, aleluia, é serem condenados para o lago de fogo e enxofre. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, não podemos duvidar de forma alguma dos ensinos das Escrituras Sagradas, meus irmãos, aleluias, sobre o inferno. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados, o argumento de que, aleluias, Deus, ele seria injusto, meus irmãos, castigando os pecadores eternamente, não é tão bom, aleluias, quanto as testemunhas. Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluias. Glórias a Deus, glória a Jesus. E outro engano, aliás, outro engano terrível, oriundo do inferno, glórias a Deus, que as testemunhas de Jeová pregam, meus irmãos, é de que vai haver uma segunda oportunidade durante o milênio para os ímpios. Essa doutrina das testemunhas de Jeová, meus irmãos, acerca de que vai haver uma segunda oportunidade para os ímpios no milênio, essa doutrina é oriunda do inferno, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então a Bíblia, meus irmãos, as Sagradas Escrituras, ela acaba, ela aniquila, glórias a Deus, glória a Jesus, as loucas pretensões e imaginações das testemunhas de Jeová. Que ela vai, glórias a Deus, glória a Jesus. Segundo aos Coríntios, meus irmãos, capítulo 5, verso 10. Receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Glórias a Deus, glória a Jesus. Hebreus 9, 27 e 28. Santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Diz a Sagrada Escritura, meus irmãos: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, o desejo da minha cristão morrerem apregoando essas heresias, essas doutrinas de perdição, se eles não se converterem, morrerem nessa situação, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, eles vão se deparar com uma triste realidade, meus irmãos.
glórias a Deus, que vão estar perdidos para sempre se não se converter. Agora, se não se converter, eles vão se deparar com a triste e terrível realidade do inferno. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E eles são cabeça dura mesmo, irmão Vanei, são mesmo cabeça dura. Glórias a Deus, glórias ao testemunho de Jeová, irmãos. Olha, você tem que ter uma boa dose de paciência, meus irmãos. Para vocês ministrar para uma testemunha de Jeová, pregar, tem que ter boa dose de paciência. E assim, meus irmãos, a palavra. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Porque, meus irmãos, os irmãos, parem e pensem um pouquinho comigo aqui. As testemunhas de Jeová, meus irmãos, eles gastam horas, meus irmãos, horas. A paz do Senhor Jesus, irmão Tom Gley, Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Eles gastam horas em treinamento para a ministração da palavra de Deus, em cursos, palestras. Eles se reúnem, meus irmãos. Então, tipo assim, eles não brincam lá onde eles estão. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Eles não brincam em serviço. Amém, as testemunhas de Jeová investem mesmo. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, se vocês pensam que eles não manejam a Bíblia, eles manejam a Bíblia muito bem. A única diferença é que eles manejam da maneira errada. Mas eles têm, vamos dizer assim, eles manejam a Bíblia assim, uma velocidade muito rápida. Eles pegam a passagem, a pessoa tentar rebater. Glórias a Deus, glória a Jesus, ali os ensinos heréticos, amém? Mas agora um crente espiritual, um crente que lê a Bíblia, um crente que ora, um crente que jejua e que está, glória a Jesus, firmado, alicerçado na palavra, meus irmãos. Ah, meu irmão, as testemunhas de Jeová correm. Elas correm. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Então, por isso, meus irmãos, eu quero estar incentivando a João. Glórias a Deus, da segunda carta de João. Glórias a Deus, glória a Jesus. Segunda carta de João, verso 10. Amém? Mas aquele servo de Deus, aquela serva de Deus que está preparado dentro da palavra de Deus, glórias a Deus, glória a Jesus, alicerçado, aleluias, com o seu fundamento na rocha, glórias a Deus, glória a Jesus, pode ter a certeza, não vai ser testemunha de Jeová, ou seja, seita que for, que vai, glória a Jesus, demover este meu irmão e esta minha irmã da sua fé e na sua certeza na inerrante palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, agora vamos para a doutrina dos 144 mil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 7, que as testemunhas de Jeová pregam sobre isso aqui direto. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, uma das grandes controvérsias das testemunhas de Jeová é na questão das 144 aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse 7,4 diz assim, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. E ouviu o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, Russell, meus irmãos, glórias a Deus, o Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, Deus, glória a Jesus, ele começou, meus irmãos, ensinando, meus irmãos, que somente iriam para o céu, amém, glórias a Deus, os seus seguidores, amém? E, no caso, quando se completassem, né, no caso, os 144 mil adeptos ali da seita das Testemunhas de Jeová, né, estaria pronto o rebanho de Deus, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Só que, meus irmãos, aí que veio um grande problema, o seu próprio fundador imaginou que ia crescer. Glórias a Deus, glória a Jesus. E, meus irmãos, para, vamos dizer assim, tentar remediar a situação, ali em torno disso aí, sobre essa questão dos 144 mil, Rutherford, que foi o segundo líder das Testemunhas de Jeová, ele apresentou, meus irmãos, uma doutrina chamada Adolki. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Como que é o negócio aqui? As demais testemunhas, meus irmãos, glória a Jesus, que não estão inclusas, né, no caso dos 144 mil, diz que vão viver aqui na terra, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela destrói esse argumento das testemunhas de Jeová, meus irmãos. Aleluias, porque, primeiro lugar, a Bíblia, ela não faz distinção entre os salvos na eternidade. Eu provo isso. A primeira referência, Evangelho de João, capítulo 14. Glórias a Deus, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia também.
Evangelho de São João 14, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, estejais vós também. Amém? Segunda passagem de referência, para destruirmos aí essa doutrina aí da grande multidão de Rutherford. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Glórias a Deus, glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor: formados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Os irmãos viram alguma distinção entre salvos aí? Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu não vi. Amém? Glórias a Deus, vão ser. E não está dando quantidade também. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 3, verso 21. Amém? Diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glórias a Deus, glória a Jesus. João novamente, só que no Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Glórias a Deus, glória a Jesus. E João 3,16, glórias a Deus, glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, shots que pensam dessa maneira, que só 144 mil já foram salvos, que já estão lá no céu e que os outros vão viver na terra, não. Não, isso não é só, vamos dizer assim, não são todos os TJs que pensam a mesma coisa. Glórias a Deus, glórias a Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Pedro Ricardo. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Alguns TJs, meus irmãos, afirmam que os 144 mil, glórias a Deus, glória a Jesus, foram para o céu quando Jesus ele voltou para a terra espiritualmente em 1914. Glórias a Deus, glória a Jesus, e ressuscitando apenas um pequeno rebanho, que seria os 144 mil. Já a maioria esmagadora das testemunhas de Jeová, né, meus irmãos, afirma que os 144 mil, meus irmãos, são os ungidos de Jeová, o juízo para serem ressuscitados a fim de governarem a terra juntamente com Jeová. Então tem essa, vamos dizer assim, essa divisão de pensamento dentro das testemunhas de Jeová, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E também eles ensinam, meus irmãos, que o outro grupo, meus irmãos, ele que é considerado, em caso, são as ovelhas que não pertencem ao aprisco, né? Conforme está escrito lá em São João 10,16, né? Os quais herdarão a terra, ou seja, seriam aqueles que não fazem parte dos 144 mil, amém? Fazendo a parte da nova ordem, ali das testemunhas de Jeová, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E os 144 mil, meus irmãos, glórias a Deus, glória a Jesus, meus irmãos, segundo os testemunhos de Jeová, são os do que as testemunhas de Jeová falam. Eu vou ler de novo aqui o texto de Apocalipse 7,4, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, para que os irmãos prestem bem atenção. Diz assim: e ouvi o número dos selados, eram, glórias a Deus, glória a Jesus. Por que, meus irmãos, eu falo isso aqui? Dos filhos de Israel. Glórias a Deus. Por que, meus amados? Aleluias. A interpretação aqui do versículo é bem simples e bem clara.
Amém? Pois o número 144 mil dos selados, ela está dizendo enfaticamente, de uma forma direta, meus irmãos, que se tratam das tribos de Israel. As tribos de Israel, ou seja, judeus, a luz de verdade mesmo, sendo que nos versos seguintes, cada tribo 12 mil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, não há outra maneira de se identificar. Judeus espirituais não, são judeus mesmo, literalmente falando. Amém? Glórias a Deus, esse versículo aqui se interpreta dessa maneira, é a interpretação correta. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. E, meus irmãos, se nós vemos nos versículos 9 e 10, meus irmãos, do mesmo capítulo 7, a multidão inumerável. Glórias a Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. É incontável, meus irmãos, glórias a Deus, de pessoas salvas que vão estar na eternidade junto com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Então, meus irmãos, glória a Jesus, aleluias, a doutrina de distinção entre salvos, que só 144 mil vão para o céu e que vão ficar mais um tanto aqui na terra, que a Testemunha de Jeová ensina, meus irmãos, é antibíblica, é heresia de perdição, é para dar nó na cabeça de pessoa que não conhece Bíblia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Mais uma doutrina TJ que caiu por terra aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. 9. Aleluias, glórias a Deus. Verso 1 ao 8 diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, voz como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, glórias a Deus. Então, pode ter a certeza de uma coisa: você, meu irmão, minha irmã, que aguarda, aleluias, a vinda do Senhor Jesus, que aguarda, aleluias, as promessas celestiais se cumprindo na sua vida, que você aguarda o retorno de Jesus Cristo, glórias a Deus, glória a Jesus. Pode ter certeza que quando nós estivermos no céu, nós vamos estar contados, surimi canta labaia, aleluias, glórias a Deus, que nós não podemos contar de tão grande que será. Amém, glórias a Deus, que pode ter a certeza, meus irmãos, de uma coisa: vai ser bem mais que 144 mil. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos entrar em outro ponto aqui, falando sobre governo civil. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, né, eles são muito rebeldes, meus irmãos, quanto à questão do governo civil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E eles dizem que a política, o comércio e a religião são 3 modos pelos quais o diabo domina o mundo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. No caso, eles pregam que um crente verdadeiro, que um cristão verdadeiro, né, não pode prestar ajuda a nenhum governo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, eles não prestam serviço militar e recusam servir a pátria e a bandeira nacional. E, no caso, há outros deveres que, no caso, o governo, uma federação republicana, ela impõe no país. Amém?
Eles falam que servir a pátria, meus irmãos, é idolatria. Então, esse tipo de posicionamento, glórias a Deus, das testemunhas de Jeová, ela tem gerado conflitos, meus irmãos, com os tribunais. E até preciso ressaltar uma coisa aqui, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. As testemunhas de Jeová, meus irmãos, eu fiquei sabendo num artigo, notícia, que eles foram expulsos da Rússia. Isso mesmo, as testemunhas de Jeová, meus irmãos, foram expulsos da Rússia por tanta desordem que eles causaram ao governo russo. Tanto que o governo russo expulsou todas as testemunhas de Jeová. Na Rússia é proibido ter vamos dizer, salões do reino, né? A Deus, glória a Jesus, por causa dessa questão da desordem política. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Quanto à questão da política, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nós também não apoiamos a política. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Das autoridades, da submissão às autoridades compostas, claro, desde que não fira princípios bíblicos, glórias a Deus, glória a Jesus, o crente, aleluia, tem que estar sujeito às autoridades, sim. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Até porque, meus irmãos, até porque as escrituras nos mostram que Jesus, ele pagou impostos a Roma. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Nós também, como igreja de Cristo, nós não nos envolvemos com política. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Mas vamos dizer assim, a sujeição às autoridades constituídas por Deus, sim, nós temos que estar sujeitos, desde que essas leis não firam ou, aleluia, transgridam a palavra de Deus. Amém? É só uma ressalva. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mateus 17, 27, Mateus 17, do 24 ao 27, amém? São Mateus 17, glórias a Deus, 24 ao 27, diz assim. E chegando a eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso meios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o. Glórias a Deus, Marcos 12, 17. Louvado seja o nome de Jesus. Santo é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer autoridade, faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, glórias a Deus, o autor das cartas pastorais, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele também nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nós devemos orar, amém, meus irmãos, pelos que estão investidos de autoridade. Amém? Temos que orar, sim, pelas nossas autoridades. Glórias a Deus, glória a Jesus. Para quê? Para que nós venhamos ter uma vida tranquila e sossegada. E quanto a isso, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3. 1 Timóteo, capítulo 2. Glórias a Deus, versos 1 e 3 diz assim. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações
intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. O apóstolo Pedro também, meus irmãos, ele adverte, meus irmãos, os cristãos para que estejamos sujeitos ao rei e aos seus governadores. 1 Pedro, capítulo 2. Glórias a Deus, glória a Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2. Glória a Jesus, versos, aleluias, 13 e 14. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por Deus, glória a Jesus. E uma outra questão, meus irmãos, um outro fato, é que no Antigo Testamento, meus irmãos, o reino de Israel, glórias a Deus, glória a Jesus, ele teve por um longo período de tempo, meus irmãos, líderes sacerdotais, amém, reis, governadores, que zelavam, meus irmãos, espiritual da pátria e da sociedade, meus irmãos, amém, como um todo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Por quê? Eles estavam todos ali, glórias a Deus, governando o reino de Israel, aleluias, pautado dentro das escrituras sagradas. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Agora, preste atenção no próximo ponto, meus irmãos, glórias a Deus, e que vai as mais polêmicas que as testemunhas de Jeová mais ensinam. Essa questão da transfusão de sangue. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Se eu tiver algum irmão de pé, sente-se, por gentileza, sobre essa questão das testemunhas de Jeová. E olha, meus irmãos, chega a ser cruel até essa doutrina da transfusão de sangue. É cruel. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová eles ensinam, em muitos ensinamentos heréticos, que a alma, meus irmãos, é o sangue. Amém? Jesus. E elas proíbem no caso, a Sociedade Torre de Vigia, né? Melhor dizendo, ela proíbe as testemunhas de Jeová, os adeptos dos salões do reino das testemunhas de Jeová, de fazerem transfusão de sangue. Glórias a Deus, glória a Jesus. Com a alegação, meus irmãos, de que se não pode passar a alma para outra pessoa. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Porque se a pessoa fizer isso, ela estaria em desobediência ao que a Bíblia... Será que essa pessoa ela tem menos alma? Glórias a Deus, glória a Jesus por isso? Será que uma pessoa que perde um dedo polegar, um dedo indicador, perde uma orelha, glórias a Deus, glória a Jesus, ela vai ter menos alma por causa disso? Glórias a Deus, glória a Jesus. Ou será que uma pessoa que perde um braço, perde uma perna, perde um dedo, perde uma orelha, será que, glórias a Deus, ela perdeu parte da sua vida também? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados, nós já vimos sobre a questão da alma, que a palavra alma, meus irmãos, ela possui vários significados. Ela pode se atribuir à pessoa, a um grupo de pessoas, né? Aonde fica a sede dos desejos do ser humano. Glórias a Deus, glória a Jesus. Significa a vida do ser humano. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então nós vimos tudo isso daí na semana passada. Glórias a Deus, glória a Jesus. E meus irmãos, aleluias, a nossa vida de santificação, aleluias, é como nós dizemos o quanto nós amamos o nosso Senhor, aleluias, na nossa vida. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém, igreja? Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Santo é o nome daquele que vive, santo é o nome do Senhor. Até hoje eles não doam sangue. E, meus irmãos, essa questão da doação de sangue não é só isso não. Havia um tempo que as testemunhas de Jeová proibiam até mesmo os seus membros de tomar vacina. Então, essa doutrina da transfusão de sangue, ela surgiu em 1944, meus irmãos. Foi uma coisa assim de pouco mais, assim de quase até meados dos anos 80.
Até os dos anos 50, eles começaram com esse negócio de proibir vacina e transfusão de sangue, e doação de órgãos. Amém? Só que daí, a partir dos anos 80, eles já mudaram. Amém? Aí, no caso, eles liberaram a vacina e liberaram vamos ver, o transplante de órgãos. Amém? Que vai sangue no órgão, meus irmãos. Vem a pergunta. Se por acaso a sociedade Torre de Vigia, que é o grupo ali que, vamos dizer assim, que diz o que as testemunhas de Jeová devem fazer e o que não devem fazer. Se porventura hoje a sociedade Torre de Vigia, eles fizessem uma nova doutrina hoje para as testemunhas de Jeová, né, de sangue, qual será que seria a posição das testemunhas de Jeová hoje, se isso acontecesse? Será que algum dos irmãos se arrisca a responder? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, se, por exemplo, se a sociedade Torre, vou repetir a pergunta, se a sociedade Torre de Vigia hoje mudasse a doutrina da transfusão de sangue, permitisse a transfusão a doação de sangue nos testemunhos de Jeová, o que Torre de Vigia fala? Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Por quê, meus irmãos? Glórias a Deus, glória a Jesus. Isso aí são doutrinas de homens, glórias a Deus, corruptos, privados de entendimento e também, por que não, privados de pessoa que não doa sangue. Para mim, glórias a Deus, uma pessoa que proíbe seus membros de doar sangue, para mim, uma pessoa privada do amor de Deus. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. E, aleluias, eles sempre usam, meus irmãos, determinados versículos para justificar, aleluias, glórias a Deus, essa questão da não vez e Atos 15, 28 e 29. Mas, meus irmãos, se os irmãos pegarem cada um desses versículos que eu citei aqui, glórias a Deus, glória a Jesus, os irmãos vão ver que nenhum deles, meus irmãos, esses versículos dão a ideia, meus irmãos, aleluias, que eles estão querendo passar nas passagens. Ou seja, nenhum desses versículos, meus irmãos, confirma esse contexto absurdo que esses irmãos de Jeová tiram dessas passagens. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Porque os versos, meus irmãos, aqui, referência, está falando sobre, aleluias, comer sangue, carne com sangue. Amém? Glória a Jesus. Aí tem alguns versículos, meus irmãos, que também mencionam ainda bem a sério. Ali está falando sobre comer, certo? Comer sangue. Glórias a Deus, glória a Jesus. Quando você come alguma coisa, você come por onde? Pela boca, né? Via oral. Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Amém, irmãos? É venal, ou seja, na veia. A pessoa recebe transfusão de sangue, meus irmãos, é pela veia, não é pela boca. Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. E até mesmo o Senhor Jesus mesmo diz que, aleluias, glórias a Deus, louvado, glórias a Jesus Cristo. Aleluias, louvado seja o nome. Até porque, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, meu sangue, não vou doar meu sangue para quem está precisando? Será que nós não vamos fazer esse gesto de amor, já que Jesus, ele manifestou esse gesto de amor na cruz do Calvário? Glórias a Deus, glória a Jesus. Doar sangue, meus irmãos, uma prova de amor. Aleluia, que você vai estar cumprindo aquilo que Jesus fala acerca de amar ao próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, se alguém, meus irmãos, ele se arrisca a sua vida, muitas das vezes, irmão, para salvar alguém que está se afogando, meus irmãos, que se atira no mar, às vezes a pessoa talvez nem sabe, a pessoa pega nada, pega e puxa aquela pessoa ali que está passando apuro, arrisca a sua vida para salvar uma pessoa que está se afogando, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Por que nós não podemos doar um pouquinho do nosso sangue? É um pouquinho só. Glórias a Deus, glória a Jesus, para salvar a vida, quem sabe, do seu amigo, quem sabe, para salvar a vida do seu filho, quem sabe, para salvar a vida do seu pai, da sua mãe. Glórias a Deus, glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, somente um bastardo, uma pessoa bastarda, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus, que está desprovido, meus irmãos, do amor, da graça de Deus, meus irmãos, pode fazer isso daí.
Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Faria algo horrível desse, negar o sangue. E isso daí, meus irmãos, eles ensinam também os pais a ensinar os filhos a não doar sangue. E não somente doar, mas também receber. Amém? E eles carregam, meus irmãos, dentro das suas bolsas, né, ou na roupa, um documento dizendo que eles são isentos de doação de sangue, Eles carregam isso, é um documento legal, né? Não sei qual é a legalidade desse documento, mas diz que é legal, que eles se responsabilizam. Se caso uma testemunha de Jeová, essa doutrina da proibição da transfusão de sangue por parte do testemunho de Jeová, ela é cruel, meus irmãos. Ela é cruel, sem misericórdia, meus irmãos. Glórias a Deus, glória a Jesus. É cruel. Amém? E eles enfrentam processos jurídicos, meus irmãos. Mas eles não abrem mão dessa doutrina. Aleluia, no bairro do Brooklyn, cidade de Nova York. Agora, se a sociedade toda vigia mudar essa doutrina, pode ter certeza, a grande maioria das testemunhas de Jeová vai aderir o que a sociedade toda de vigia, aleluias, a prega de doutrina. Porque é lá que eles elaboram todas essas doutrinas absurdas e heréticas, sai lá do Brooklyn. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meu irmão, uma pessoa santa é o nome do Senhor. E sem contar, meus irmãos, que, aleluias, condenar, meus irmãos, ou proibir uma transfusão de sangue é um crime, meus irmãos, contra o nosso próximo. É um pecado grave contra o nosso próximo. Amém? Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. E sem contar que, meus irmãos, quando uma testemunha de Jeová, por exemplo, ela doa sangue, ela quebra esse protocolo, quebra essa doutrina, sabe o que acontece com essa testemunha de Jeová? Eles passam por uma audiência, um julgamento, né? Essa pessoa é chamada, ela é intimada a comparecer a essa comissão julgadora da sociedade Torre de Vigia, e essa pessoa é punida, meus irmãos. Ela é punida por ela ter doado sangue. Glórias a Deus, glória a Jesus. E a punição é a desassociação. O que é a desassociação da testemunha de Jeová? Ela é excluída do grupo. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E essa desassociação, ela é tão cruel, meus irmãos, tão cruel, tanto quanto a proibição da transfusão de sangue. Porque essa desassociação, meus irmãos, amém? Ela consiste em quê? Que quando uma testemunha de Jeová, avô, avó, não pode conversar com a pessoa desassociada. Não pode conversar. De jeito nenhum. Não tem conversa. Eles são desassociados, estão excluídos da testemunha de Jeová. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. São desassociados. Então é isso que acontece. É assim que as testemunhas de Jeová dão tratativa a quem transgride ali da torre de vigia. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, meditando nessas 3 terças-feiras que nós fizemos sobre as testemunhas de Jeová, sobre esse estudo, né, sobre essa seita herética, cujos ensinos são carregados de heresias de perdição. Amém, meus irmãos? Pode alguém, uma pessoa, um ser humano equilibrado, com um mínimo de discernimentos, enganosos, glórias a Deus, das testemunhas de Jeová? Amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então fica aí a pergunta. Pode alguém com um juízo perfeito ainda querer fazer parte das testemunhas de Jeová? Essa consciência vai fazer parte. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. E amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos vossos corações e aos corações dos TJs também. Amém? Para que em nome de Jesus eles se arrependam dessas heresias de perdição que eles preguem e se convertam ao único Deus genuíno. Glórias a Deus, glória a Jesus, que aleluias é amor, mas também é justiça. Glórias a Deus, glória a Jesus, que aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive para todos sempre. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Eu vi que a live também cortou, meus irmãos, algumas vezes aqui hoje. Glórias a Deus, glória a Jesus. Eu creio também que é por causa da chuva, que está caindo um pouquinho, que começou a chover agora há pouco.
e que está cortando um pouquinho a live, amém? Mas graças a Deus, glória a Jesus, que nós conseguimos ministrar a palavra do Senhor hoje, amém? Para a glória do Senhor Jesus. Então a minha oração é para que os TJs se convertam, amém? E eu tenho lido, meus irmãos, alguns livros sobre esse testemunho de Jeová, amém? Que eu até indico que os irmãos procurem esses livros, como você conversar, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Tem um livro chamado Testemunhos de Jeová, refutadas versículo por versículo, de David Reed, amém? Glórias a Jesus, glórias a Deus. Verdade, irmã Lidiane Coelho, estão bem fora da casinha os testemunhos de Jeová, amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Testemunhos de Jeová, refutados versículo por versículo, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Esse David Reed, ele foi uma testemunha de Jeová, acho que, se eu não me engano, por quase 15 anos. Amém? Ele era um ex-testemunho de Jeová. Glórias a Deus, glória a Jesus. E ele pega os versículos das testemunhas de Jeová que eles tentam, né, para ganhar os novos adeptos, e usa esses versículos contra eles mesmos. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Então é muito interessante esse livro. Tem também o livro Crise de Consciência, de Raymond Franz, que foi um ex-testemunho. Amém? E tem outros que, se os irmãos procurarem, os irmãos vão ver que existem muitos testemunhos, relatos acerca de ex-testemunhos de Jeová que, aleluia, as glórias a Deus, eles testificam, né, meus irmãos, de tudo o que acontece dentro da sociedade Torre de Vigia. Amém? Cuja a sede, glórias a Deus, glória a Jesus, santo, 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 é o nome do Senhor. Amém? Amém, irmã Janeide Maria Teixeira. Vou deixar assim, amém? Assim que eu terminar a live, meus irmãos, eu vou deixar os links, amém, dos livros, eu vou deixar o nome dos livros, dos autores, amém? Tudo que eu for procurar da Testemunho de Jeová, eu vou colocar ali assim que eu editar a live. Amém? Eu vou deixar ali os nomes certinho. Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas esse livro, eu quero que os irmãos leiam, um livro de 137 páginas, chamado Testemunhos de Jeová, refutadas versículo por versículo. É muito interessante, meus irmãos. Para que os irmãos possam estar aí com a palavra de Deus, sabendo como responder uma testemunha de Jeová. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Lembrando, testemunha de Jeová é muito bem preparada para pregar as heresias que eles pregam, hein? Eles são muito bem preparados. Então eles não... Então, meus irmãos, tem que estar bem afiado na Bíblia para você, glórias a Deus, louvar seja o nome de Jesus, santo nome do Senhor, para vocês ganharem uma testemunha de Jeová para Jesus. Amém? E claro, uma vida de oração, aliás, uma vida na direção do Espírito Santo. Tenho certeza que Deus pode fazer uma obra aí na vida de um TJ, fazer ele se converter. Amém? Glórias a Deus. Eu vou fazer isso sim, meu irmão Janeide Maria Teixeira. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. E meus irmãos, semana que vem nós vamos estar falando sobre a Congregação Cristã do Brasil. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Mais uma seita. Glórias a Deus, glória a Jesus. Congregação Cristã no Brasil. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos estar falando sobre a sociedade, no caso, a Congregação Cristã no Brasil. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos estar falando sobre um pouquinho sobre a aleluias, louvado seja o nome de Jesus, a Congregação Cristã no Brasil. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus. Depois de Congregação Cristã, vamos estar falando sobre o catolicismo romano. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus, que daí vai fechar essa primeira parte sobre seitas e heresias. Amém, glórias a Deus, glória a Jesus. Então, vamos falar sobre Congregação Cristã do Brasil e catolicismo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos estar fazendo apelo, meus irmãos. Vou estar fazendo apelo, eu sei que a live está cortando. Glórias a Deus, glória a Jesus, foi bem complicadinho, glórias a Deus, glória a Jesus. Hoje não tivemos nosso amigo TJ aqui para estar participando da live, né? Aleluias. Eu também estou sentindo falta dele, irmão Ademir. Até vou dar uma ligadinha para ele daqui a pouquinho, para saber como é que ele tá. Amém?
Glórias a Deus, glória a Jesus, amém? Então, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos que participaram nesta live de ensinamento da palavra de Deus, amém? E são, aleluias, glória a Deus, meus amigos TJs que me ouviram nessas 3 noites de live, isto mesmo, aleluias, a palavra de Deus está falando com você. Glórias a Deus, glória a Jesus, a palavra de Deus está mexendo nas suas estruturas, naquilo que você... Crente desviado, crente rebelde, isso mesmo, oração do conserto nesta hora. Pare do que você está fazendo agora e repita comigo essas palavras dizendo assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Pai, com o Filho e com o doce Espírito Santo de Deus. Me perdoa de todos os meus pecados no dia do arrebatamento. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos que participaram nesta noite, desta live de ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Amanhã vamos ter a live do nosso querido irmão Adriano Germano, a partir das 20 horas com 30 minutos. Não percam, no canal Na Defesa da Sã Doutrina do Senhor Jesus. Amém. Canal nosso irmão Adriano Germano. Amém. Deus abençoe nossa irmã Adriane Santos. Deus abençoe nosso irmão Pedro Ricardo. Deus abençoe nossa irmã Janeide Maria Teixeira. Deus abençoe nosso irmão Ademir Dia dos Santos. Deus abençoe a nossa irmã Leidiane Coelho. Deus abençoe nosso irmão Ivanei Costa. Deus abençoe também, glórias a Deus, nosso querido irmão pastor Evandro Antônio Quirino. Deus abençoe nosso irmão Valdemir, meu grande irmão e camarada, aleluia, Valdemir. Glórias a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Deus abençoe também nosso irmão Renato Gonçalves. Deus abençoe, glórias a Deus, nosso irmão Diácono Gledson. Deus abençoe nossa irmã Vivian Ramos. Deus abençoe nosso irmão Ivanei Costa. Deus abençoe também, glórias a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Deus abençoe, glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia, nosso irmão Giliar. Deus abençoe nossa irmã Maria Soledade. Deus abençoe nossa irmã Simone Mônica. Deus abençoe nosso irmão Hilton Gley. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Jesus. A todos os irmãos e irmãs que participaram, meu Deus, à luz desta live de ensinamento da palavra de Deus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Marlon Ricardo Bege. Deus abençoe a todos. Lembrando, quinta-feira, Rádio Louvores de Sião, a partir das 21 horas. Amém? 21 horas, 21 horas e 15, estaremos ao vivo no trabalho da Rádio Web. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na mais perfeita paz. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E até terça-feira que vem, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.